Meus amados, abramos as nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 14. Atos, capítulo de número 14. Peço a algum irmão que me traga mais água natural, por favor. Atos, capítulo 14. Eu vou ler do verso 19 ao verso 28, e esta será a porção que, pela graça do Senhor, iremos expor nesta noite. Atos 14, versos 19 a 28, diz assim a palavra do nosso Deus. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Amém. Meus queridos, tendo já pedido que o Senhor nos abençoe nesse momento de sermão, vamos prosseguir então com ele. Vocês perceberam que, pela leitura, o texto continua uma narrativa, ele continua uma história. O apóstolo Paulo, ele está na sua primeira viagem missionária. E aqui nós vemos como, depois de ter sido expulso, não era bem quisto ali em Antioquia, ele vai para Icônio, e ali ele prega a palavra, e ali acontece a mesma coisa que aconteceu em Antioquia, alguns ouvem, outros rejeitam o evangelho. Ele depois então sai, porque percebia o clima que estava se formando contra ele sai e vai para Listra. E ali alguns querem, então, pensando que ele e Barnabé eram Júpiter e Mercúrio, querem sacrificar animais e querem adorá-los. O texto continua a partir do verso 19. Aqui vemos o apóstolo Paulo na sua sina, na sua saga, na caminhada que ele tinha que traçar. Vemos aqui como a perseguição por causa do evangelho, a tribulação por causa do evangelho, ela aumenta, ela toma uma proporção maior agora. O apóstolo Paulo vai ser apedrejado, como ele relata em 2 Coríntios 11, aquela lista tão intensa de sofrimento. Por que Paulo está se dando a tudo isso? Ele recebeu uma missão. O Espírito o comissionou. O chamou, ele disse: apartai para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Essa obra missionária, o avanço do reino. Quando o reino avança, isso é missão. E aqui vemos duas coisas acerca da obra missionária. Em primeiro, as tribulações inerentes, as tribulações próprias da obra missionária. E em segundo lugar, nós vemos também não só
as tribulações, mas também o fortalecimento necessário na obra missionária. São essas duas coisas que vemos. O apóstolo Paulo sofrendo a tribulação na obra missionária, juntamente com Barnabé, e vemos também ele fortalecendo as igrejas, esse fortalecimento que era necessário na obra missionária. Então veja, bote seus olhos para o verso 19. Em primeiro lugar, nós vemos, dizendo o texto, que sobrevieram judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. É curioso, é intrigante, é estranho. Não dá para entender porque a mesma multidão que com dificuldade foi convencida de que Barnabé e Saulo não eram deuses. Eles queriam, porque queriam sacrificar a Barnabé e Saulo nos versos anteriores. Diz o verso 18 que com dificuldade o impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Agora essa mesma multidão que apedrejá-lo e o faz. Como o homem, como os inimigos da obra missionária, eles são depravados, eles são perversos, eles são loucos. Eles não sabem o que pensam, eles são instáveis. Eles mudam ao bel prazer, conforme alguém vem e diz alguma coisa, a cabeça deles mudam, conforme interesses que alguém lhe ofereça, enfim. Eles são depravados. E agora eles, instigados pelos judeus, é claro, os cabeças, assim como foi com Cristo, essa multidão aqui tem aqueles líderes, é assim geralmente, sempre tem aqueles que lideram. Essa multidão, então, vai para apedrejar a Paulo e Barnabé. Do que o perverso coração do homem é capaz? Quão rápido? Qual é o tempo necessário para que o coração de alguém que diz fazer o bem e amar uma pessoa pode mudar? Qual é o tempo necessário? Esses homens, nós vimos que Paulo, pregando o evangelho na última ocasião, ele diz que Deus não os deixou sem testemunho. Ou seja, eles recebiam a alegria e as bênçãos de respirar na face da terra, o sol, como ele diz em outro lugar, incidia sobre eles, eles recebiam alimento, eles se alegravam, o vosso coração se enchia de alegria. Mas eles não passavam de apenas perceber que havia uma divindade, eles não conheciam o único Deus. E é isso. Apenas a noção da moralidade, apenas a noção da divindade não é suficiente. Num piscar de olhos, de adorar a Paulo e a Barnabé, eles passam para matá-lo. Que tribulação. Aqui nós vemos a depravação, o coração do homem depravado. E nós vemos também que Paulo é arrastado para fora. Que grande lista! Essa lista que Cristo mesmo preparou para o apóstolo Paulo está sendo executada. Lá em 2 Coríntios 11, abra sua Bíblia lá. Paulo mostra acerca da sua tribulação na obra missionária. Segundo aos Coríntios 11, 24, Paulo diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Ele está falando desse evento lá em Listra. Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite, um dia, passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Perceba, a lista que Cristo preparou para Paulo está sendo executado. As tribulações inerentes à
a obra missionária estão acontecendo na vida dele. Paulo é lançado como morto. Como morto é lançado num local de desova. Você já viu, existem alguns aqui em Manaus. Um deles é a região ali do Tarumã. E outras regiões desertas. Se você ligar o jornal, você vai perceber, vez por outra, notícias de que encontraram um corpo e não sabem de quem foi, o que aconteceu. Paulo é lançado assim, como que morto, num local de desova. Mas como é que Paulo age? Diz o texto que os discípulos o rodeiam. Ele levanta e ele volta para a mesma cidade onde ele foi apedrejado. Ele volta. Paulo é louco. Como ele pode voltar para o local onde ele quase foi morto? Mas é isso que ele faz. Ele não recorre à justiça, ele era um cidadão romano. Ele era alguém que poderia dizer, ora, o que aconteceu aqui foi uma grande justiça. Porque eu fui apedrejado, aplicaram uma pena sobre mim, não me interrogaram, não houve nenhum processo. Paulo poderia ter feito isso. Paulo não faz nada disso. Ele se levanta, entra na cidade, ele espera anoitecer e depois sai para Derbe. Você vê? Você vê como Paulo aqui está sendo tratado por Cristo. Como ele está imitando Cristo, aquele que é a ovelha muda, que foi levado ao matadouro e calado, não falou nada. Você vê que, na verdade, Paulo é apenas aqui uma imagem, uma figura, para que nós olhemos para aquele que é o grande sofredor na obra missionária, o Senhor Jesus. Aquele que é, aquele que é o grande protagonista na obra missionária, quando a igreja sofre, é ele. É para ele que devemos olhar quando um cristão sofre. É para ele que devemos olhar quando Paulo está aqui sofrendo por causa da sua tribulação, por causa da obra missionária. Paulo sabia que era o Senhor Jesus fazendo isso na vida dele. Por isso que ele entra na cidade e não fala nada. O Senhor Jesus tinha dito para Ananias, volte lá em Atos 9, verso 15. Quando Ananias, sem entender, pergunta, Senhor, como é que eu vou falar com esse homem? Como é que eu vou falar com esse homem? Eu tenho ouvido coisas horríveis dele. O Senhor diz no verso 15, Atos 9, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É por isso que Paulo está sofrendo tribulação. Paulo sabia que era Jesus, aquele que tinha chamado ele. Jesus, todavia, ele sofreu muito mais. Paulo foi lançado como morto, mas Jesus sim sofreu a morte, e morte de cruz, e ressuscitou. E agora, através inclusive de Paulo, ele dos céus está pregando o evangelho nessa obra missionária. Ele é o grande Senhor da obra missionária. Ele é o grande gerente do avanço do reino. E é ele quem governa todo o avanço da sua igreja. E depois de ter sofrido, é ele que está pregando, inclusive através de Paulo e dos pregadores de hoje. Perceba como Paulo aqui sabia, justamente porque ele estava sofrendo. É porque Cristo estava fazendo isso na vida dele. Mas perceba a firmeza de Paulo. Paulo e Barnabé. Paulo aqui é a grande figura, é verdade.
Mas Barnabé está com ele. Paulo e Barnabé. Perceba a firmeza deles. Diz o texto no verso 21 que ele, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Ele espera, parece que ele espera amanhecer em Listra. Ele vai depois para Derbe e chega ali em Derbe, o que ele faz? Ele anuncia o evangelho, mas o que é o evangelho? É exatamente aquilo que ele tinha anunciado em Listra. É a mesma mensagem. É aquilo que ele tinha anunciado àqueles que queriam sacrificar para ele, dizendo: olha, existe um Deus único que deve ser adorado. Aquele que não se deixou sem testemunho. É o mesmo evangelho. Perceba a firmeza então de Paulo nesta plantação de uma nova igreja em Derbe. Ele continua pregando o mesmo evangelho. Ele não enfraqueceu a mensagem. Ele não enfraqueceu a exigência do arrependimento. Ele também não enfraqueceu a graça que pode alcançar qualquer pecador que seja. Ele continua pregando o mesmo evangelho. A mesma obra de Cristo. Perceba que então Deus honra a fidelidade de Paulo. Diz o texto que ele anunciou o evangelho naquela cidade e ele fez muitos discípulos. Muitos discípulos. Grande tribulação vinha sobre Paulo. Grande pressão. Nós vimos como Paulo enxergava essas tribulações. Ele diz a leve e momentânea tribulação. Nós lemos na liturgia. E ele leva, e ele segue. E o Senhor honra a fidelidade de Paulo. E o mesmo padrão se repete. Ele pregou em Antioquia, alguns ouviram, outros não. Ele pregou em Listra, alguns ouviram, outros não. Paulo sabe que ele tem que continuar pregando essa mesma mensagem. Ele vai para Derbe e prega essa mensagem. E ele não só prega, ele discipula. Ele passa algum tempo, talvez não muito, pelo relato nós não conseguimos saber, mas parece, pela forma de Lucas dizer aqui que não foi muito tempo, nós não sabemos exatamente. O fato é que ele discipula, ele usa um tempo ali para conhecer e andar com aquelas pessoas e falar do evangelho a elas e continuar falando com elas do evangelho. Perceba a grande tribulação de Paulo. Perceba a tribulação inerente na obra missionária. Mas, igualmente, também existe aqui um fortalecimento que Deus opera pelo próprio Paulo na obra missionária. Esse é o nosso segundo ponto. Diz o texto que eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Eles também mostraram através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E eles também promoveram em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Perceba que Paulo agora vai fortalecê-los. Paulo poderia ter viajado, ele poderia ter feito uma viagem 3 vezes menor. Diz o texto que ele volta para Listra, Icônio e Antioquia, mas ele estava em Derbe, muito perto de Antioquia da Síria, que foi a base missionária que o enviou. Todavia, ao invés de ir para Antioquia da Síria, ele retorna. Ele faz uma viagem 3 vezes maior. Porque ele sabia a importância de fortalecer as igrejas. Nas missões, é importante plantar a igreja, mas é igualmente importante fortalecê-las. É como uma árvore que alguém planta. Não adianta plantar somente. Se ela é deixada ali, ela vai morrer. As daninhas irão matá-la. Se alguém se importa em plantar igrejas, elas não podem ser abandonadas. Elas precisam ser fortalecidas e é exatamente por isso que Paulo decide fazer uma viagem 3 vezes maior.
Ele fortalece então agora a alma dos discípulos, o próprio Paulo. Paulo pregava para eles. Paulo fortalecia a alma deles. Mas perceba, quando Paulo chega, o mesmo Paulo que havia plantado e pregado naquelas igrejas em Listra, Antioquia, em Icônio, o mesmo Paulo agora está voltando. E quando eles olham para Paulo, eles veem as marcas em Paulo do apedrejamento. Paulo foi apedrejado e lançado como morto. E eles olham para Paulo e eles estão vendo as marcas do apedrejamento. E eles perguntam, Paulo, o que é isso? O que aconteceu? Certamente eles perguntaram. E Paulo contou a história. Mas Paulo está ali para fortalecer a alma desses irmãos. Perceba como é poderoso, então, a poderosa forma como Deus opera na igreja, fortalecendo a sua igreja não apenas pela pregação, mas pela vida dos ministros. Eles olham e veem as marcas. E certamente agora Paulo está trabalhando e fortalecendo. Eles querem consolar Paulo, certamente, por tudo aquilo que Paulo passou. Mas Paulo está ali para fortalecer a alma deles. É Paulo que os consola. Porque Paulo está sendo tratado pelo Senhor Jesus. Paulo fortalece a alma deles. Certamente Paulo menciona aqui as promessas de Cristo. Certamente Paulo menciona que Cristo está com a sua igreja. Ele mesmo ouviu isso da boca de Cristo quando ele estava na estrada para Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? É dessa forma que Paulo está aqui fortalecendo a sua igreja, dizendo: Cristo está com vocês. Ele está assunto aos céus, mas ele disse: eis que estou convosco até a consumação dos dias. Ele fortalecia a alma daqueles irmãos, certamente olhando para Paulo, e eles pensavam: ora, se isso aconteceu com Paulo, imagine conosco. Mas Paulo lembrava que eles não estavam soltos no mundo. Cristo estava com eles. Ele fortalecia a alma daqueles irmãos. Cristo está sempre com a sua igreja. Provavelmente ele tenha advertido esses irmãos e lembrando que alguns chegam em determinado caminho, como orou o diácono Josias de fato, e eles querem deixar o evangelho. O perigo da semente que cai no caminho e Satanás rouba. Isso foi ensinado pelo nosso mestre. Talvez Paulo tenha lembrado isso. Ou o perigo daquela semente que cai, cria algumas raízes, mas elas secam porque não houve o trabalho de que a raiz ela chegasse a um lugar mais fundo. Houve até alegria, mas logo a raiz se secou. Talvez Paulo tenha mencionado que também a semente da palavra é sufocada pelos cuidados desse mundo. Ele adverte, ele fortalece a alma desses discípulos e ele os encoraja a permanecer firmes. Fiquem firmes. Ele como um grande atalaia que ele orienta-os para os perigos que vêm pela frente. Permaneçam na fé. E a fé aqui, meus irmãos, pode ser tanto a doutrina que Cristo nos deu, quanto a fé, a confiança no Senhor Jesus. Pode ser as duas coisas. E de fato, Judas, interessante, escrevendo a sua carta, no verso 13, ele disse: olha, eu estava empolgado, em outras palavras, pensando em escrever acerca da salvação, mas eu fui mudado para vos escrever acerca de batalhar sobre a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé é o ensino que Cristo nos dá. E que muitas vezes a igreja deixa ser diluído. Ou a fé também é a confiança em Cristo. Paulo os orienta a confirmar, a ficarem firmes na fé. E Jesus então usa a vida de Paulo para fazer com que esses irmãos perseverassem.
Paulo fortalece a alma deles, mas não somente isso. Paulo lembra, Paulo é sincero com eles, Paulo é honesto com eles. Paulo diz: olha, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não é que o cristão ele vai ficar procurando tribulações. Não é isso que Paulo está ensinando. Não precisa. O cristão não precisa procurar tribulações. Se ele se permanece firme e fiel a Cristo, Paulo diz que através delas ele irá passar. Não é que essas tribulações serão como moeda de troca diante do Senhor Deus quando Cristo retornar. Mas a ideia é que a porta é estreita e o caminho é apertado. Esse é o caminho do cristão. O caminho até que Cristo volte. E Paulo diz, através de muitas, não poucas, mas muitas tribulações. Importa que nós cheguemos no reino de Deus. Ora, meus irmãos, perceba, é verdade, Tiago já falou lá na sua carta. Tende por motivo de grande alegria o passar de por várias provações. Porque é preciso que a perseverança tenha sua obra completa. Tiago diz na sua carta. Então, de fato, o cristão, ele passará por várias provações, por vários testes, por muitos testes. Perceba como nada tem a ver com esta mensagem, aquela que diz pare de sofrer. Perceba que é um outro evangelho, de fato. Você percebe? Porque Paulo diz, importa que passemos por várias provações. Como um cristão parará de sofrer? São duas coisas que não se unem. O caminho é apertado, disse o Senhor Jesus. Paulo não somente fortalece a alma deles, os instrui sobre as tribulações, mas ele também promove presbíteros. Sim, Paulo está de passagem. Ele tem uma missão. Ele está cumprindo essa missão, ele vai retornar agora para Antioquia. Como ficará aquelas igrejas? Aquelas igrejas precisam de presbíteros. Perceba que então aqui o ofício de apóstolo de Paulo está aqui. Paulo poderia talvez apontar e dizer: você vai ser o presbítero, você também. Mas não é isso que acontece. Diz o texto que ele promove eleição de presbíteros. Sim, porque Paulo, o seu ofício está passando. É um ofício temporário. Como hoje não mais existem apóstolos, mas existem presbíteros. Temos essa herança, essa ordenança da palavra. Perceba, meus irmãos, como Paulo então promove essas eleições. É algo bíblico e ordenado por Deus. Nós não devemos promover, nós não devemos então rejeitar, promover as eleições, protelar as eleições, burlá-las. As autoridades da igreja não podem fazer isso. E nem mesmo os cristãos podem tratar as eleições de forma como algo de pouca importância. Exatamente o momento. A ideia aqui da palavra é que as pessoas se manifestavam com suas mãos, manifestando o seu desejo, a sua participação na obra missionária. A eleição aqui é promovida pelo apóstolo Paulo. E depois de orar com jejuns, ele os encomenda aos que haviam crido, ao Senhor em quem haviam crido. Ele nos encomenda aos presbíteros. A alma daquelas pessoas não estava sobre os ombros dos presbíteros em última instância. Eles o encomendam ao Senhor em quem eles haviam crido. Porque é Cristo mesmo quem sustenta a alma dos cristãos. É Ele quem não dorme nem dormita e vive para interceder, como diz Hebreus. Foi Ele quem morreu pelos crentes. Paulo os encomenda
ao Senhor. E depois ele retorna para Antioquia. Diz o texto que ele atravessa então a Pisídia, dirige-se a Panfilha, anuncia a palavra em Perge. Não temos detalhes sobre isso, sobre convertidos. Eles vão para Atália, ali o porto de Atália, e navegam para Antioquia da Síria, de onde então foram enviados. E perceba que eles chegam ao quartel-general de onde foram enviados. Diz o verso 26, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Em Atos 13, 1 e 2 e 3, nós vemos eles sendo enviados. Mas agora eles retornam com a missão cumprida. É interessante que eles não retornam e se isolam como pessoas super importantes. Veja o que diz o texto. Ali chegados, verso 27, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram a Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Eles eram acostumados a estar no meio da igreja, se relacionando com os irmãos. Eles não se isolam como estrelas. Isso é muito interessante. Eles não buscam a própria glória. Eles estão sendo trabalhados por Cristo. Eles relatam aqui o que Deus fez e, de fato, Cornélio, nós vimos em Atos 10, uma família de prosélitos tinha sido alcançados, não eram judeus, mas tinham ali algum contato com os judeus na sinagoga. Mas igrejas de gentios não existiam. Não existia ainda. E Paulo e Barnabé são os primeiros a plantar igreja de gentios. É algo novo. Eles contam isso para a igreja. Imagine então a festa, a novidade, as histórias. É isso que está acontecendo. Como a obra missionária é sofrida, há tribulações, mas como ela igualmente fortalece o coração dos crentes. São essas duas coisas que nós vemos aqui. E que lições isso então traz para nós nos dias de hoje, meus queridos? Primeiro, cristão, você está pensando em deixar a igreja? Ou talvez até mesmo a sua família? Por causa das tribulações do Evangelho? Você está no caminho certo. Você está no caminho apertado. O caminho que conduz à salvação. E você vai deixá-lo. Olhe para trás. Olhe o que você já passou. As tribulações que você já sofreu. Você irá agora deixar tudo. Quantos cristãos, eles não abandonam o Evangelho de forma escancarada. Mas eles abandonam e deixam a igreja. Eu não estou falando aqui de mudar de igreja. Eu estou falando de não congregar, de fato. Eles deixam tudo. Eles esquecem do seu sofrimento. Irmãos verdadeiros. Na obra missionária, nós podemos ser fortalecidos e lembrar que o Senhor Jesus foi até o fim. Ele já venceu tudo. E isso então deve fortalecer o nosso coração. Mas em segundo lugar, por vezes o Senhor Jesus usa, por muitas vezes, o Senhor Jesus usa seus ministros para encorajar as ovelhas. Ainda hoje os ministros são apedrejados. Não mais, pelo menos não se tem tantas notícias de ministros sendo apedrejados como Paulo. Mas ainda hoje são apedrejados com palavras que ferem, com fatos que atribuem a eles que eles não fizeram.
mas eles devem se levantar e seguir como Paulo. E você sabe por que eles devem se levantar? Você sabe por que eles levantam e não falam nada? Mesmo quando são injustiçados? Porque eles lembram das pedras que eles atiraram contra Cristo. Eles lembram dos seus pecados. Eles continuam ainda manchando a glória de Cristo. Eles sabem que eles não são o modelo da igreja como eles deveriam ser. Quando eles são apedrejados e maltratados, é Cristo tratando o coração deles. É por isso que eles se levantam. Eles seguem calados, sem se defender. E o Senhor usa. O Senhor fortalece a igreja através desses fatos. Porque Paulo pregou, mas aqueles irmãos também viram as marcas das pedras nos seus corpos. E igualmente hoje, a cada tribulação da obra missionária que os ministros passam, o Senhor vai deixando as marcas nas suas vidas. Eles vão se tornando mais pacientes. Eles vão falando menos. Eles vão se tornando mais amáveis. Eles conseguem ouvir mais as pessoas. E tudo isso se torna marca na vida deles. Os seus sofrimentos depois são divulgados e a igreja é fortalecida. Eles continuam calados, porque eles sabem que eles também atiram contra Cristo. Mas eles também continuam calados. E essa deve ser a experiência de toda a igreja. Por causa daquilo que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4. Nós já lemos, abre a sua Bíblia lá. Segundo aos Coríntios 4. Paulo diz assim, no verso de número 16, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior... Leia essas palavras e lembre quem está falando. Está falando aquele que foi apedrejado. Está falando aquele que foi açoitado. E Paulo então diz, nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que o nosso homem exterior, e Paulo tem muita matéria para falar sobre isso, o meu corpo está deteriorado, é como se Paulo dissesse isso, o meu corpo está marcado. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que se não veem são eternas. É por isso, meu irmão e minha irmã, que você deve olhar e pesar as tribulações com o peso de Deus e não com os teus. Lembra daquele que teve a pior tribulação de todas, o Senhor Jesus. E lembra o que Ele comprou para nós. A eternidade. Ela está comprada já. E como isso é glorioso. Nós participamos, é isso que Paulo diz lá em Colossenses. Nós estamos participando dos sofrimentos que ainda restam.
de Cristo. Isso é uma honra. Sofrer na obra missionária, no avanço do reino, é uma honra. Não é um demérito. Porque nós estamos sofrendo juntamente com Cristo. Nós vemos isso com as crianças, na verdade. Quando os pais estão sofrendo, elas querem estar juntos. Quando os pais estão fazendo alguma coisa, elas querem então participar. Porque ainda que todo mundo fale contra o pai e a mãe dela, é o pai e a mãe dela. Ela não está nem aí para o que dizem. Muito mais quando nós sofremos aquilo que é de Cristo. Essa é a segunda e grande aplicação que temos aqui. E a terceira e última. A IPB Minu está sob os cuidados do Senhor Jesus. Em última instância, ela não está sob o cuidado do ministro da igreja e nem dos presbíteros da igreja. Ela está sob os cuidados de Cristo Jesus. Como isso deve confortar o nosso coração? Como nós nos apavoramos, irmãos, com muitas coisas que nos acontecem. E ficamos como se estivéssemos só, abandonados. Paulo os encomendou àqueles em que eles haviam crido. Nós cremos no Senhor Jesus. E ele diz: aqueles que são meus estão nas minhas mãos. E nenhum deles se perderá. A igreja está guardada nas mãos de Cristo. Ela não está vulnerável. Lembre-se disso. E acalme o seu coração diante de tudo que temos vivido. Que o Senhor nos abençoe e conforte, fortaleça. A IPB Minu também precisa ser fortalecida na obra missionária. Nós estamos na obra missionária. A obra missionária é alcançar aqueles que não conhecem a Cristo e manter o culto àquele que nos chamou. Essa é a obra missionária. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, nos fortaleça. Amém.